aqui. Tá, então, iniciando aqui hoje, no dia 13 de janeiro, né, a gente vai fazer a leitura do sexto raio, Rubi Dourado, Amor e Paz, e eu vou dar uma introduzida e a gente vai chegar depois no desenvolvimento, os sete princípios da precipitação, segundo o bem-amado Tranquilitas, tá? É engraçado, são sete passos para a gente precipitar alguma coisa, ou seja, manifestar. Mas tem os sete passos segundo um Elohim, segundo um Elohim, depois tem um outro capítulo que é segundo a visão, eles vão, tem várias formas de ver, né? Mas antes de começar, né, que eu estava comentando disso, do exemplo de um Elohim da paz criando, fazendo a primeira criação dele, que era uma flor, a gente vai vendo que isso se replica em todos os níveis, né? Então, qual que é o grande desafio nosso aqui? O nosso desafio aqui não é criar uma flor, é criar a realidade daquilo que a gente tem o desejo, né? Então, assim, você tem um desejo de ter um carro, você tem um desejo de ter uma casa, uma família. Esse é o nosso desafio. E por isso que é o nosso trampo, a gente não pode desistir, porque não tem saída. Ou a gente aprende a manifestar aqui para subir para o outro nível, né? E vocês vão ver na conclusão da leitura de hoje que ele fala assim: depois que você começou a materializar tudo, isso já não te chama tanta atenção. Aí você já está no nível do ascensionado. Olha que legal. Então, eu acho que a grande questão que é a gente entender e ajudar as pessoas a entenderem é que as religiões dividem muito a questão espiritual com a material, né? Então, assim, é materialismo. A gente só não pode querer as coisas materiais sem a conexão espiritual. Mas a materialização é exatamente o resultado de que a gente está usando o nosso poder espiritual da forma correta, entendeu? Porque senão não materializa. Só um detalhe, Sim, eu acho que antes até de chegar nesse nível de materialização, a gente tem que ter feito um trabalho de desenvolvimento e de faxina emocional, vamos dizer assim, porque é como diz aquele documentário Segredo. Senão você fica materializando um monte de coisa que depois nem você quer, né? Porque se a gente tivesse esse poder assim, então, no estalar de dedos, quantas coisas. Vamos pegar o exemplo quando a gente sai para comprar alguma coisa, vai? Às vezes você acaba comprando alguma coisa, chega em casa, você não usa, você não precisa daquilo. Você fala, mas por que que eu comprei? Então, eu acho que até a gente chegar nesse patamar de materializar assim, num estalar de dedos, a gente precisa primeiro subir essa frequência para realmente entender o que que a gente precisa para não ficar materializando lixo assim, excessos. Não senão sei. vira um grande acumulador, né? E isso traz peso. Então, Sim, nesse processo, a gente vai ver exatamente quais são as qualidades que a gente precisa desenvolver para que são qualidades divinas, né? E modelo perfeito, olhar para o modelo perfeito. Então a gente vai olhar isso aqui, é muito legal. É claro que hoje eu vou fazer uma leitura e eu vou ler bastante coisa. Ai, que susto, gente! Só um minutinho que entrou um vento aqui que bateu a janela ali. Só um minuto que eu vou fechar aqui as coisas que o vento passou assim vrum, e bateu a janela. Só um minutinho. Hoje esse caiu um livro, temporal aqui. Nossa, você começou a é dar de um onde, raio Ana? aqui. Eu, Começou eu agora. Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Porque aqui em Perto de Valinhos também Oi? caiu um temporal. Aqui em Valinhos também Olha, caiu um temporal. anoiteceu em pleno dia, né? O céu estava azulzinho, de repente anoiteceu.
Deu um monte de estrago aqui, árvore caiu, agora o céu está estrelado e já A- está quente de Aqui novo. Tá uma também. Agora loucura. vocês viram, o vento deu um plum. Aí eu fechei aqui a Eu porta. só vi o susto que você tomou. Eu tomei um susto que É, a janela da cozinha fez assim, tutum, né? Mas tá tudo certo. Então, vamos começar, porque é bem interessante, tá? E eu vou começar com a invocação do próprio sexto raio, tá bom? Eu não dei o print para vocês, então vocês acompanhem comigo a leitura da invocação. Sexto raio é o rubi dourado, não é isso? É o seu raio, né? Mestra nada. Não, não, e depois a gente conversa sobre isso, que tem outros desdobramentos nessa história aí. Então, tá bom. Então vamos lá. Então eu vou fazer a invocação do sexto raio, tá? Bem-amadas legiões de luz. Mestres ascensionados, seres cósmicos, sete arcanjos, sete Chohans, sete Elohim, legiões de anjos, reino elemental, reino da natureza e principalmente vós, bem-amado Mestre ascensionado Jesus, o Cristo, Mestra Nada, bem-amados Mahashohan, Arcanjo Uriel, Elohim, tranquilitas e todos os que servem no sexto raio. Apresentamos a vós este apelo, carregai-nos com vosso amor e com o poder da cura, com a abundância e a paz divina, aquela paz que ultrapassa toda compreensão humana. Aceitai nosso humilde esforço e aumentai-o. Derramai os raios dessa virtude sobre nós. Envolvei cada pessoa, cada lugar, cada coisa e circunstâncias nessa cidade, nesse país, em todo o mundo, em vossa paz agora e para sempre. Nós vos agradecemos. São invocações bem bonitas, né? E em todos os ensinamentos, e hoje a gente vai ver isso também, a gente é instruído a invocar, né? Os seres de luz, eles não nos auxiliam se nós não pedirmos, tá? Isso é uma prática do livre-arbítrio. A gente pode estar no maior sufoco. Aí, Deus vê tudo. Deus vê, mas se a gente não invocar e pedir o auxílio, a orientação, a sabedoria e as virtudes, eles não nos atendem. Eles não nos servem. É como você chegar num restaurante morrendo de fome. Se você não pedir, você não vai ter nada, né? Tá tudo lá disponível. Mas se você não pedir, você não recebe, né? Então a gente precisa só entender isso. E é qualquer qualidade. Sabedoria é a principal, né? Se a gente pedir todo dia, a gente é banhado com a sabedoria, tá? Então vamos começar? Eu vou pular alguns trechos, tá? Eu vou pegar o início do capítulo. Opa, calma aí. Ah, tá, entrou aqui. Tá. Ah, o Júnior mandou mensagem aqui. Calma aí. Ah, eu vi a mensagem aqui. Hoje irei apenas acompanhar por áudio, tá bom. Bem-vindo, Júnior. Então vamos lá. Mestre Jesus, o raio da paz. Então, isso é para contextualizar um pouquinho do raio para a gente chegar na parte do desenvolvimento da manifestação. O sexto raio representa a devoção abnegada, a cooperação humilde, o serviço prestado, a cura e a paz. O Mestre Jesus foi o Chohan desse raio até pouco tempo atrás, quando, juntamente com o Mestre Kutumo, foi promovido a instrutor do mundo. A bem-amada Mestre Nada é atualmente a Chohan do raio. Chohan é uma posição, é uma função, né? É um cargo, né? Como se fosse diretor. Ela realizou a ascensão no ano 700 antes de Cristo e, tendo empregado a chama rosa do amor divino, formou um grande momentum. A Mestre Nada é também mensageira do Deus Mero, cujo templo da iluminação está localizado na América do Sul.
Durante o período da dispensação crística, que foi essa que acabou, que está acabando agora, né, de 2000 anos, Mestre Nada por muitos anos prestou valiosa assistência. Agora ela derrama o seu amor e auxílio através do sexto raio, tá? Então fala aqui do templo da cura, mas eu vou pular. Eu vou entrar aqui. Bem, devoção dirigida aos homens. Deixa eu ver, angelicais encaminhados ao céu. Tá. Fala que a bem-amada Maria, mãe de Jesus e mestre nada, exercem no templo parte de suas diversas atividades beneficentes, tá? Aí eu vou pular para um trechinho que eu marquei aqui também, tá? O mestre Jesus, bem-amados filhos de Deus, eu vos apresento a minha vitoriosa conclusão. Aquilo que eu, em corpo carnal, idêntico ao vosso, fiz e manifestei, não foi milagre. Fato semelhante está reservado a cada emanação de vida deste planeta. Os meus esforços por manifestar a perfeição crística ante os olhos da humanidade tinham o propósito de, com o exemplo, estimular o ser humano a conseguir um desenvolvimento igual ao meu. Ele foi o primeiro modelo, né? Lembre-se sempre assim, no campo mental, no campo mental, é, sempre o primeiro tem mais dificuldade de conseguir. Isso em qualquer área, né? Por exemplo, quando algum esportista, ninguém bateu o recorde, sei lá, de uma determinada velocidade, né? Aí, quando o primeiro bate, ele abre o campo para os outros. Por isso que o primeiro recordista é sempre o mais difícil, é o mais esforço. Isso é para qualquer conquista, né? Inovação. Por exemplo, quem inova alguma coisa e cria, depois é muito fácil copiar, porque ficou fácil. Então, aqui quando Jesus veio, ele foi o primeiro humano a buscar manifestar as qualidades de Deus nessa condição humana, entendeu? Um dos grandes erros, dentre os que prejudicaram a atividade da dispensação crística, ele está falando de um erro, tá? Que vocês vão entender. Foi ter sido atribuído a mim, somente a mim, o direito da filiação divina, enquanto os demais filhos de Deus eram excluídos. As religiões, né? Ah, Jesus, o Filho de Deus. Não, não é só ele, todos nós, né? É isso que ele está dizendo. Todos têm o direito à filiação divina, enquanto os demais filhos de Deus eram excluídos, né? Ah, pecador, miserável, né? Aquela história que a gente sabe, que é só você ouvir um pastor aí, dependendo da igreja, eu ouvi no domingo, miseráveis pecadores que somos, meu Deus, né? Então, é isso. Depois que conseguimos ingressar numa época iluminada, foi possível varrer esse pensamento errôneo da humanidade. Através de uma decisão enérgica, abriu-se a porta espiritual. Veio a fraternidade branca, né? Para a humanidade, foi aberta em 1934 para essa dispensação. Os ensinamentos foram abertos através da Ponte para a Liberdade. Através de uma decisão enérgica, abriu-se a porta espiritual e difundiu-se o conhecimento exato de que a realização do estado crístico não é apenas privilégio do meu humilde ser, mas de todos. Muito antes de minha última encarnação, outros seres já haviam alcançado a maestria divina e o estado crístico. Eles também conseguiram elevar os seus corpos carnais, realizando a vitoriosa ascensão. Com a dispensação crística, tive a oportunidade de ressurgir, fato que ocorre todas as primaveras sem esforço no reino da natureza. Ou seja, isso que ele veio fazer foi no campo da humanidade, de ressurgir, mas ele está falando, ó, na natureza isso acontece toda primavera. Então, assim, no reino dos devas isso acontece, no reino humano não era tão comum e não é tão comum, mas ele veio mostrar que é possível.
Havia necessidade de eu levar ao elemento terra a presença divina e cumpria-me manifestar no homem a figura do Deus que me criou à sua imagem e semelhança, como da mesma forma criou a voz. Então, qual que é a nossa missão? Manifestar nesta forma humana as qualidades divinas. Para toda a criação divina, seja anjo, deva ou um ser humano, existe o modelo perfeito. Então, toda a criação tem um modelo perfeito, né? O modelo do homem chama-se individualização da presença eu sou. Então, qual que é o modelo perfeito do ser humano? A individualização do da presença eu sou. Essa presença eu sou é a presença divina que está em tudo, né? Então, no ar, na água, na natureza. Então, quando fala eu sou no ser humano, é o eu sou manifesto numa individuação. Por isso ele está falando, o modelo do homem, modelo perfeito do homem, chama-se individualização da presença eu sou. É uma porçãozinha da presença eu sou num formato de corpo humano, ok? O modelo divino foi formado da luz primordial e a imortalidade pela descida da chama trina ao coração. Nessa chama estão contidos tanto a inteligência quanto a consciência. Então, a nossa chama trina é essa semente de Deus que permite essa individualidade nossa, ok? Nas outras formas da natureza, como as flores, por exemplo, o modelo divino é estampado pelos devas, né? Que é aquilo que eu estava contando, os devas que criam as flores, a natureza, né? É estampado, né? Então pensa que é como se fosse uma gráfica, né? Quem está imprimindo ali a forma da natureza são os devas. Suponhamos que um deles queira produzir um narciso. Narciso é um tipo de flor, tá? O modelo é impresso pelos pensamentos e sentimentos na luz primordial. Então vejam assim, o processo da manifestação, da precipitação é sempre o mesmo, tanto para humanos, quanto para devas, quanto para o Criador primordial, é pensamento, sentimento em cima da luz primordial. E a imagem é reforçada pela pressão da energia vital do Deva. Então, um Deva com pouca energia vital tem pouca potência de criação. Deva com muita energia vital, muita potência de criação. E essa história que eu contei é muito engraçado, porque o Deva começava a fazer a florzinha lá, que a gente vai ler depois, né? Aí ele perdia a concentração, a florzinha desmanchava, né? É muito engraçado. Então, é bem isso, né? O que acontece com a gente vai ver. E o embrião vegetal presente no botão retrata, ao desabrochar, a perfeição do modelo divino. Todos vós, meus missionários na terra, proporcionar-me-eis grande contentamento se refletirdes nesse processo com sabedoria, elucidando-o com exemplos. Bem, no íntimo da vossa individualidade e presença eu sou, possuís não somente o modelo divino, como o plano da evolução. Então, a nossa presença eu sou tem dentro de nós, que é na nossa alma, o plano divino e o modelo divino, o plano da nossa evolução e o modelo divino. Sois originários do coração da primeira causa universal, os deuses pais. Alguns de vós vieram, tem vários deuses pais, tá? Alguns de vós vieram do coração cósmico de Alfa e Ômega, o primordial de todos. Outros de Ísis e Osíris, que já foram criados por esse Alfa e Ômega. Diversos de Apolo e Diana, ou talvez de Krishna e Sofia, e não poucos vieram de Hélios e Vesta. Hélios e Vesta são os criadores desse planeta.
tá? Desse planeta Terra, os criadores primordiais daqui são Hélio e Vesta, tá? A divina presença Eu Sou foi criada à imagem e semelhança dos deuses pais, obedecendo o seguinte processo: a chama trina foi projetada de seus corações na luz primordial. Em torno dessa chama, formou-se o glorioso corpo de luz Eu Sou. Mais tarde, uma parte dessa chama maravilhosa foi lançada no mundo físico, trazendo consigo o aspecto divino e a semente de vosso próprio Deus, de modo semelhante ao botão de nosso exemplo, que contém o modelo perfeito do narciso. Porventura valeis menos que o botão de uma flor, ou a semente que encerra o germe da planta? Sois acaso inferior às folhinhas da relva, ou ao pinto que, ao romper-se do ovo, já é idêntico aos seus pais? Oh, não, sois muito mais importantes. Possuís um dom que não foi outorgado ao reino da natureza, o livre-arbítrio. Olha que lindo. Então, se todas essas formas que são criadas têm dentro delas o modelo perfeito e tem tudo, né, tão perfeito, e nós não somos menor do que nada disso, mas ainda temos um outro dom, que é o dom do livre-arbítrio. E pelo mau uso desse dom, voluntariamente deixastes de lado o Deus que vos criou e vive em vossos corações, não permitindo que ele manifestasse sua perfeição em vós. Olha que coisa, né? Então, pelo livre-arbítrio, a gente se distancia desse padrão divino que está dentro de nós, e aí a gente começa a manifestar imperfeições, impurezas, coisas incorretas. Por isso que esse entendimento de que as pessoas falam, buscar dentro, olhar para dentro, é, na verdade, a gente entrar em contato com essa essência que vem para a gente através da intuição, né? Quando a gente silencia, a gente desliga as distrações, né? Que são ruídos, são interferências, e a gente começa a se conectar com a nossa própria essência, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu sinto, pedindo sempre, né? A gente precisa pedir sempre a sabedoria, a iluminação e a conexão divina para que a gente acesse isso, né? A gente não tem que pedir para Deus, me mostra o meu caminho. Não, me ilumina, me orienta e me ajuda a acessar o que eu vim manifestar, porque está dentro de nós. Lembra que na leitura tá o plano, o modelo perfeito nosso está dentro da gente, o plano de evolução nosso também está aqui. Então não adianta que não é um padre, um pastor, um coach, um psicólogo que vai dizer qual é o seu plano, né? A gente só precisa de ferramentas e pessoas que nos ajudem a perceber que nós precisamos buscar dentro de nós mesmos. Esse é o, né? Ninguém vai falar o nosso modelo perfeito, ninguém vai falar o nosso plano de evolução. Tudo bem? Né? Então, por isso Você, que. Oi? Pode falar. você tocou nesse assunto aí essa questão aí de quem a gente realmente é, né? Isso é o livre-arbítrio, né? A questão do livre-arbítrio é que a gente, na verdade, a gente se foi caiu na ilusão da separação, né? Essa ilusão de que a gente é separado do Criador é que causou essa coisa toda, né? Essa questão toda que a gente vive, essa densidade, tá? Né? Essa coisa toda que a gente tá vendo agora, né? Então, a partir do momento que a gente se lembra de quem a gente é, né? A gente não precisa dessa coisa da religião, né? Do religare. Se religar é uma questão íntima de cada um, né? E É, essa. Uhum. Ah, eu tive essa percepção, foi muito rápido, né? Essa questão de reconectar.
Essa coisa de você entrar para dentro, né? Entrar para dentro, é dicotomia, mas é isso mesmo. Nada mais é do que isso, né? É você se lembrar de que você faz parte do um, e esse um somos todos nós. No final das contas, a gente vai voltar para o nosso, para nossa fonte, né? E que É muito está legal. interconectado com tudo, né? Então, Tudo. assim, não adianta, né? E a gente vai ver aqui na, a gente vai entrar nas etapas, não adianta a gente tentar denegrir, porque todas as coisas que a gente faz contra o outro, a gente está fazendo, tá falando de nós mesmos, né? São Sim. distorções nossas. Então, o outro, o externo, ele é só o papel de parede que mostra qual vai ser qual está sendo a nossa perfeição ou imperfeição, né? Então, a gente tem que estar olhando sempre para as nossas obras, para as nossas relações, para as nossas interações, para a nossa construção, para a gente ver se a gente ainda está operando na distorção ou se a gente está se ajustando, né? É isso aí. Eu vou continuar aqui. De tempos em tempos, vários seres dos planos superiores foram escolhidos e enviados à Terra pela porta da encarnação, a fim de indicar ao homem o caminho do mestrado e do desenvolvimento crístico completo. Então, essa é a nossa meta, a gente ser mestre nesse caminho da consciência crística. Essa é a nossa graduação, né? Essa é a nossa prova no desenvolvimento da nossa ser crístico completo. A segunda vinda do Cristo, que as religiões falam muito, né? Os evangélicos, eu não sei como que eles pensam, porque tem a volta de Jesus, se eles não acreditam nem em nave, eu acho que eles devem pensar que vem de bicicleta. Mas aí também não vão pensar muito nisso, né? Mas assim, a segunda vinda do Cristo deve ser interpretada como o despertar da sabedoria dos filhos da terra. Então, a segunda vinda do Cristo é esta consciência que vai emanar para tudo que é lado e que já está acontecendo, a gente está vendo isso, né? Que nesse tempo poderão revelar a glória do plano divino. Essa foi a minha missão, a mensagem que procurei transmitir e a razão por que vim a este mundo e tomei sobre mim as provações terrenas, até o meu corpo ser desfigurado e me permitir que o fizessem. Foi para que ficassem patenteadas a imortalidade e a divindade do Filho do Homem. Lembra da conquista, né? Então, ele ergueu o troféu de que, assim, sim, a imortalidade do ser humano, para que a humanidade acreditasse na imortalidade e a divindade no filho, nos filhos de Deus. É muito lindo isso, né? Então, esse foi a grande conquista dele, né? Eu vou pular alguns trechinhos que eu marquei que já tá. Ah, tá. Eu vou ler aqui, desdobramento diversos. Tá. Tá, tem um negócio aqui que é dominar os sentimentos. A ascensionada mestra nada diz: eu vos ofereço as irradiações do puro amor divino, aquele amor que impregna os sentimentos e penetra no espírito, dissolve as amarguras registradas no corpo etéreo e proporciona energia ao corpo físico. Então é só a gente pedir, a gente faz aquela prática, né, de pedir a emanação do amor, que é Mestre Nada ou o Elohim Orion, porque se a gente invoca esse amor, ele preenche, nos dá energia, ele dissolve a amargura e dá energia no corpo etérico, emocional e físico. É só a gente invocar. Era após era, fui instruída a proceder ao desdobramento dos diversos aspectos da bondade. Muito tempo antes de ascensionar, eu aprendera com a bem-amada Caridade, que é a chama gêmea do arcanjo Samuel, a dominar os meus sentimentos,
que geralmente estão sempre empenhados em ressaltar a própria personalidade do indivíduo, não reconhecendo o mérito do semelhante nem estimulando o seu aperfeiçoamento. Então é assim, ela fala, antes de ser mestre, eu exercitei muito dominar os meus sentimentos, né? E é esse o nosso trabalho. Então agora eu vou, tem uma outra cara. Cadê a Renata? Caiu? Caiu. Não, não caiu. Tá, Sim. tá aí. Ela só sumiu, mas ela tá aí. Então, eu marquei, tem outra marcação aqui que eu não vou ler tudo para a gente chegar onde eu quero chegar. A característica do arcanjo Uriel é a paz. O arcanjo deste sexto raio se chama Uriel. E a característica dele é a paz. Então, olha só, o raio do amor, ele está ligado com a paz. Esse deve anteceder a completa cura da alma e do corpo, ou a melhoria das condições pessoais, pois a paz é a verdadeira condução dos raios da cura. Olha que lindo. Não existe cura em nenhuma área nossa se não existe paz. Ele é o condutor, é o fio condutor, né? Então, eu sou o servo do único Deus, estou perante cada um de vós como vosso servo. Sempre que o nome de Deus é pronunciado em súplica audível ou silenciosamente, apareço no mesmo instante. Então, você suplicou para Deus, está Uriel ali do seu lado. Olha que lindo, com a abundância do todo-poderoso amor, com as dádivas de cura, fé e poder. Elas fluirão suficientemente sobre vós conforme a vossa receptividade. Então, olha só, isso é muito importante a gente entender. Por que que tem pessoas que clamam assim desesperadamente e recebem assim ricas bênçãos e milagres, né? Inusitados, porque a receptividade ela está clamando com fé, né? Então, porque se clamar, vai ser atendido. Agora, se clamar duvidando, né? Não, não vai receber, porque está disponível, mas ele fala que é de acordo com a nossa receptividade. Tá bom, Rê, não consegue ver a câmera, mas está acompanhando, tá perfeito. Existe uma lei cósmica imutável e irrevogável. O apelo deve proceder. Olha só, existe uma lei cósmica imutável e irrevogável. O apelo deve proceder das oitavas onde ocorre a necessidade. Oitavas são faixas vibracionais, frequências. Se isso não fosse uma verdade indiscutível, nós que viemos no amor e na misericórdia já teríamos há muito tempo levado a humanidade à luz. Olha a paciência desses seres. Tipo assim, se isso aqui não fosse uma lei cósmica, a gente já tinha levantado vocês dessa lama aí que vocês estão, né? Mas esse apelo deve proceder das nossas esferas, né, para que eles possam nos auxiliar. Por isso, né, sempre no Demis Viana ele fala, essa é a nossa missão, a gente invocar, a gente participar, porque eles não podem fazer se a gente não. Eles são proibidos, é que nem você chegar no restaurante, ninguém vai poder te servir comida se você não pedir, né? É mais ou menos isso, não, não faz sentido, né? Bem, então eu vou entrar agora. Ah, tá. Uma outra marcação aqui importante. Considerai bem isso. Sois instruídos para a maestria. A liberdade virá quando souberdes, com a chama do vosso coração, dominar com segurança qualquer condição, em qualquer momento. Então sereis mestres. Outra liberdade duradoura não existe. Naturalmente, seria bem mais fácil nessa vida ter sempre perto um ser que tivesse realizado com sucesso esse aprendizado. Tipo assim, um professor, né? Um, um guia, né? Espiritual tal. Ao qual pudesses confiar os vossos problemas para uma solução rápida. Mas o sábio aprende as regras por esforço próprio, pois pode acontecer que o instrutor não esteja presente quando vier a surgir para o discípulo uma grande oportunidade de resolver por si mesmo,
um problema de solução difícil. Então, essa aqui é a grande lei da maestria. Desenvolva por seu esforço próprio, porque na hora que tiver um desafio difícil e não tiver ninguém do seu lado, você vai saber e vai conseguir resolver. Então, esse é o caminho da maestria, né? Não é a dependência. Então, tranquilitas, o grande Elohim da paz, agora é o Elohim, e seu complemento divino, a bem-amada pacífica, ajudaram a criar o mundo. Esses grandes seres que servem no sexto raio desenvolveram e mantiveram por éons, éons são tempos, assim, não é quantificado, é quantificado em éons, são vários anos, né? O atributo da paz. Então, desenvolver e mantiveram por éons, muitos anos, o atributo da paz. Se os indivíduos desejarem de todo o coração viver em paz, eles darão o auxílio, a fim de que essa condição seja alcançada e responderão aos apelos envolvendo a criatura na energia de sua divina paz. Então, é a gente apelar, é pedir e a gente é envolvido na paz divina abençoando as famílias, comunidades, países, enfim, todo o planeta. A paz é uma das mais importantes virtudes que o ser humano terá de cultivar e manter em seu mundo, para evitar toda perturbação externa ou que esteja oculta em seu coração. Isso é maestria. Então, a maestria é a gente ter paz. Então, agora eu vou ler o trechinho dos sete princípios da precipitação. Era interessante, era importante eu ler isso para a gente ver essa qualidade divina da paz, o quanto ela é importante no processo da manifestação. Sem a paz, a gente não consegue manifestar. É incrível, né? Então, a gente vai ler aqui. Tudo bem? Sim, Bora? Então, vamos lá. Se tiver, tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Tranquilo? Bora? Então vamos, sete princípios da precipitação segundo o bem-amado Tranquilitas, que é o Elohim da paz. Nada no mundo pode ser criado sem a presença, é o primeiro atributo, tá? São sete. Nada no mundo pode ser criado sem a presença da vontade. Ele é atributo do bem-amado Hércules e do primeiro raio, né? Hércules é o todo-poderoso do primeiro raio que conduz ao atributo da vontade. Se quereis sair à rua para assistir a uma aula ou prestar um serviço ao próximo, se projetais construir uma escolinha ou um grande edifício, a vontade deverá estar presente para movimentar a vossa energia, a fim de alcançar o objetivo proposto. Sem vontade, não tem nem o começo, nem o primeiro passo da realização, né? Por isso que a gente ouve falar assim, nossa, que má vontade, hein? Pessoa com má vontade não faz nada, concorda? Não sei se vocês concordam, não é? A pessoa faz com má plenamente. vontade tudo, né? Nada anda na vida dela, porque é má vontade, é obrigação, coisa chata. Gente, o princípio da maestria é você fazer tudo e qualquer coisa com muita boa vontade, porque é o amor, né? Então, esse é o primeiro passo, é a boa vontade, é a vontade. O segundo passo, vem agora a ação do bem-amado Cassiopeia. Eu fico pensando assim, qual que será meu nome no eu superior, né? Porque cada um tem um nome aqui, é muito legal, né? A gente não sabe o nosso nome lá. Vem agora a ação do bem-amado Cassiopeia. Depois que tiver surgido em vós a vontade, né? Então, quero montar uma escolinha, quero montar tal projeto, quero fazer isso. Depois de ter surgido a vontade de produzir uma obra, deveis pedir, está marcado aqui, pedir iluminação divina, para que vos seja esclarecida a melhor maneira de criá-la. Então, o como você vai fazer, né? Se você pedir a iluminação divina, você vai receber a melhor maneira de fazer isso acontecer, né? Porque a gente está muito limitado no como material. Por isso que um monte de gente para na realização.
Ah, eu não sei como que eu vou fazer isso. Eu não vejo como eu vou fazer isso, né? Então ele está falando aqui. Depois que você teve a vontade, deve pedir iluminação divina para que seja esclarecida a melhor maneira de criá-la. Tratando, principalmente se for algo novo, né? Inovação, porque a gente não cria nada, tudo existe num plano superior. A gente não pensa nada que não exista, que já não tenha sido criado. A gente só vai manifestar aqui, né? Então a gente tem uma certa vaidade, eu criei tal coisa. Não, você só canalizou, né? Então, ou criou na matéria, né? Tratando-se de algo abstrato, suplicai-vos seja concedida a percepção. Então, se for algo muito abstrato, suplique a percepção, qualidade do raio dourado, a percepção, tá? Isso é necessário para que possais avaliar a vossa própria capacidade e conhecer quando for preciso pesquisar no momento as qualidades divinas que hão de melhor suprir uma eventual carência de vossa parte. Então ele está falando aqui: pede a iluminação divina e tenha a percepção para você perceber qual qualidade você precisa ativar em você, né? De repente você precisa ter Ih, caramba, como que é? Perpiscácia, não. Ah, gente, não ri, vai, como que é? Tô adorando, tão bonitinho. Perspicácia. Como que é? Perspicácia. Por que que eu fui tentar essa palavra, meu Deus? Como fala, Glaucia? Perspicácia? Perspicácia, é isso? É o sotaque que atrapalha. Menina, eu tenho uma certa dislexia com algumas palavras, eu te juro. Também tem tanta palavra mais fácil, né? Você foi arrumar logo essa, tá bom. Pior que me lembrou, sabe, os e-mails na minha época de banco, né? Eu fazia o projeto todo. Quando eu ia concluir o projeto, escrevia um e-mail, invertia as letras, tomava uma paulada porque eu escrevia a palavra invertida. Gente do céu, eu ficava tão indignada. Falei, entreguei o projeto todo no curso e no prazo. Errei só uma palavra, inverti aqui, tomei uma paulada. Ai, meu Deus. Vamos lá, voltando aqui. Olha, então é assim, a gente precisa, depois de ter a vontade, pedir a iluminação divina para que encontramos a melhor forma, né, o melhor como, né, a forma de fazer. E a gente precisa ter a percepção, que é do raio dourado, né, para que a gente possa avaliar a nossa própria capacidade para aquilo. E não que a gente vá deixar de fazer aquilo porque a gente não tem capacidade. A gente vai ativar, vai pedir para que aquela qualidade seja manifesta. Lembre-se sempre, né? Vamos supor, se eu sou desfocada, né? Eu sou desfocada. Então, o que que acontece? Eu vou morrer desfocada? Eu vou assumir que eu sou desfocada? Não. Eu posso ativar isso em mim ou eu posso pedir para que esta qualidade me seja dada. Lembrem-se sempre, né? Então, o nosso mundo material está tão limitado porque as pessoas assumem a falta de capacidade e elas se definem a uma identidade limitada. Nós temos uma identidade divina, a gente só precisa ativar, se identificar com essa identidade divina, né? A identificação é o quê, né? Então, a identificação é um termo psicanalítico, né? Mas vamos falar de apego. Quando eu me apego a uma deficiência minha, eu estou me identificando com ela, minha ou de qualquer pessoa, né? A gente estava conversando, né, Rê? Aquela coisa, né? Essa questão de pai e mãe, né? Que definem a gente. A gente se identifica com as limitações deles e a gente fica limitado igual ou pior, porque às vezes a gente se limita
as limitações dele, se identifica com as limitações, e outras vezes a gente não se identifica, tem uma certa repulsa com algumas qualidades. Então a gente tende a ser pior, porque a gente se identifica com limitação e tem uma certa repulsa com algumas qualidades. Então a gente precisa desapegar, ou seja, desidentificar com as características humanas de pai e mãe e até as nossas mesmos, e a gente começar a se identificar com as qualidades da nossa identidade divina, para a gente manifestar este ser divino que somos. Então, essa percepção é quando a gente vai, a melhor forma da gente identificar aonde estão as nossas habilidades que não estão ativadas é quando vem um desafio. Porque na zona de conforto, as tuas habilidades estão idênticas à zona de conforto. Então, não precisa desenvolver nada na zona de conforto, né? E aí é pioria contínua, né? Porque a gente vai ficando acomodado, o mundo vai evoluindo e a gente vai ficando para trás, né? Porque o mundo está sempre em movimento. Ou a gente está evoluindo junto, ou a gente está parado, está involuindo. E tem gente que ainda faz um esforço de involução, né? Que vai para os vícios. Aí involui mais rapidamente. Então é isso, tá? Iluminação divina e percepção para a gente conhecer quando for preciso pesquisar o momento as qualidades divinas que hão de melhor suprir uma eventual carência de nossa parte, né? Chegamos, eu vou dar um exemplo aqui muito interessante. Minha mãe tinha quarta série primária. Qualquer pessoa que conversava com a minha mãe não dizia que ela tinha quarta série primária. Ela não, ela orientava gente profissional, gente de faculdade, de pós-graduação. Mas a minha mãe sempre estava pedindo a Deus a sabedoria. E ela tinha uma sabedoria divina. Então, assim, não está ligado a grau de formação, não está ligado à família que a gente veio. Pedida se-vos-á, né? Salomão pediu a sabedoria. E aí ele enriqueceu como ninguém, porque se você tem a sabedoria para saber para onde vai, o que fazer, o que não fazer, né? Então a gente economiza muitos erros, né? Então o terceiro ponto, chegamos ao terceiro raio do bem-amado Órion, aparelhados agora para servir a um bom propósito, ao mestre ou a criar através da precipitação, necessitais ainda da benévola colaboração de todos os vossos corpos, inclusive do físico. Então, precisais também da ajuda do amor divino que habita em vossos corações. Então, a gente vai precisar agora, o terceiro passo, de todos os nossos corpos e do amor divino que habita em nosso coração. Então, a criação, a precipitação não é um corpo só, não é só o corpo mental, todos os corpos. Então, a gente está falando de corpo espiritual, corpo mental, corpo emocional, corpo energético, corpo físico, né? Se eu fosse falar, são sete: mental superior, mental inferior, mas assim, resumindo, simplificando. Só uma observação, é a nossa estrutura adâmica, né? São esses corpos que formam a estrutura adâmica, né? Atual. Que a gente já está até mudando agora, né? Sim. Então, precisais também da ajuda do amor divino que habita em vossos corações, as nossas sensações, né? O amor divino ele é a linguagem do coração são as sensações, né? Sabe aquela coisa que você fala assim, ah, eu não sei, mas eu tô sentindo, você não sabe o que é uma sensação, é uma linguagem do nosso coração, né? Aprendeste que tudo aquilo que é feito por obrigação terá que ser refeito. Olha isso. Tudo que é feito por obrigação terá que ser refeito, mas com amor.
Assim sendo, amados discípulos, não aceiteis resignadamente as vossas limitações, mas desenvolvei constantemente as aptidões até atingirdes em vossas obras a perfeição. Deveis trabalhar com gratidão, altruísmo e devotamento, não considerando em tempo algum uma perda de tempo, e muito menos visar a recompensa ou alguma vantagem pessoal. Toda tarefa deve ser executada com amor e alegria. Toda tarefa, até aquelas mais difíceis. Esses predicados do terceiro raio são os mais importantes entre os 7 princípios. Fazer tudo com amor, né? Por quê? Por que que é tão importante fazer tudo com amor, né? Porque cada pessoa com quem a gente está interagindo, ou a gente está servindo ou sendo servido, é um ser divino. Então, a pessoa está com mau humor, né? E a gente tem que olhar muito para essas projeções. A pessoa está com mau humor, aí a pessoa já pensa, eita, a pessoa está trabalhando com mau humor. Mas quando a gente faz tudo com amor, a gente olha e pensa assim, poxa, o que que aquela pessoa deve estar passando hoje, né? Ou então nem pensa, fala assim, bom dia. Aí a pessoa, nossa, ela já abre um sorriso. Ou dá um elogio, sabe? Então, quando a gente faz pequenas ações com amor, não sei, foi um fato essa semana aí, a menina, eu fiz um pequeno elogio, não lembro onde foi o que foi. A menina falou assim: eu já ganhei o meu dia. Foi lá na hidroginástica. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu fiz um negócio tão pequeno, ela já ganhou o dia. Então, olha a carência dessa pessoa. E foi um comentário, que eu não sei se foi do cabelo, não sei o que que foi. Eu esqueci, sabe? Deu um branco porque foi tão impressionante para mim. Ela falou assim: eu já ganhei o meu dia. Então, assim, é isso, né? A gente fazer tudo com amor. Vamos para o quarto agora. Tudo bem aqui, então? Fazer por obrigação, a gente vai ter que refazer, né? Então, pensa assim: por que será que é o processo de repetição, né? Fez por obrigação, aí vem de novo para refazer, para refazer, para refazer. Até aprender. Até aprender a amar e abençoar, né? Tem que fazer com um coraçãozinho no olho. É. Bem, o quarto ponto é o bem-amado Claire, o Elohim da pureza, ocupa o quarto lugar na sequência da precipitação. Ai, gente, que susto. Só um minuto. De novo? Um trovão, vocês não ouviram? Não. Eu tomei um susto. Um trovãozão. Eu falei, gente, será que voltou a gravação? Ai, foi forte aqui, que eu estava concentrada que eu tomei um susto. Desculpa, vocês não viram? É, o temporal está chegando aí, então passou por aqui, está chegando aí. É enorme. Tá ouvindo? Não? Que Não. engraçado. Nossa, então faz um bom filtro aqui. Bem, voltando para o quarto tópico do bem-amado Claire, Elohim da pureza. Ocupa o quarto lugar na sequência da precipitação. Manter a pureza, olha só que legal. Manter a pureza de um plano não quer dizer que tenhais pessoalmente que prepará-lo, talvez enfeitando, mas de serdes cônscios da ação de uma inteligência superior à vossa e de que a criação deve obedecer o modelo primitivo fornecido pelo próprio santo ser crístico para benefício de todos. Então é assim, ele está falando aqui, a pureza de um plano que a gente vai executar não é enfeitar, fazer, sabe, a coisa mais linda, não. É a gente tomar consciência
de que existe uma inteligência superior à nossa e que o que a gente vai criar deve seguir o modelo primitivo dessa consciência superior para que beneficie a todos. Não é para benefício meu próprio, para vaidade, para isso. Não é. Olha que coisa interessante, né? Então, aquilo que você pensa ou projeta, um plano, não é só para você e para a humanidade. Então, por isso que a gente precisa, a pureza é isso, né? A pureza é remover a vaidade, o orgulho e ser um canal. Então, essa é a pureza que a gente precisa de um plano, buscar que aquele plano seja de acordo com o desejo das consciências superiores para esse plano material humano. O próximo passo, que é o quinto, é a concentração e a dedicação do bem-amado Elohim vista. E a capacidade de sustentar. Agora já a gente já tem a pureza do plano, agora é capacidade de sustentar um projeto até a sua execução. Muitas vezes isso significa uma grande prova para as emanações de vidas, para nós, né? Dispersos, né? Cheios de distração. O fogo do entusiasmo e um grande fervor brotam do coração do neófito quando ele entra em contato pela primeira vez com as luzes da verdade, né? Aquela empolgação do novo, tal. Porém, não é raro esse fogo de palha ficar reduzido a cinzas dentro de poucos meses. Para operar uma precipitação, é sempre de grande importância a completa concentração no projeto, até ocorrer a sua manifestação material. Se, por exemplo, tendes por alvo precipitar um carro, uma casa, um traje, procurai manter a sua imagem mental até percorrerdes os sete princípios. Ou seja, é a imagem que é importante, a imagem mental. A mente, ela é, ela é imagética, ela trabalha por imagens, né? Não adianta você tentar é, criar algo abstrato, uma ideia que você não tem a imagem daquilo, tá? Então, procurar manter a imagem mental até percorrerdes os sete princípios. Isso é indispensável. Essa regra é fundamental para precipitar objetos materiais. Não importa o que desejais materializar, mas que seja compreendido com clareza o seu modo de execução. Quando tiverdes aprendido a produzir o que desejais, então os bens deste mundo vos parecerão insignificantes. É nosso desejo que tenhais satisfação de alcançar o que pretendeis, pois a partir desse dia, esse poder vos pertencerá por toda a eternidade. Olha que lindo. Então, o princípio da gente aprender a materializar é para que a gente possa ter este poder de materializar por toda a eternidade. Um aprendizado é que nem andar de bicicleta. O dia que você domina e consegue andar, você nunca mais esquece, né? Então, esses desejos que nós temos da materialização é para que a gente possa aprender o processo. Depois que aprendeu, nada disso mais aí, a coisa da materialização. Você vê, isso, vou dar um exemplo, as pessoas que querem enriquecer, né? Quando ela enriquece, aquilo não muda a vida dela em mais nada. Ela não está preocupada com aquilo. Aí ela está preocupada em fazer sabático, em outras coisas, porque aquela conquista, ela já sabe que conseguiu. É a mesma coisa, processo de materialização, tá? Então, vou só ler esse trechinho de novo. Quando tiver desaprendido, tá? São Pedro aqui, tá? Tá ouvindo agora? Ouviu? Não, Não?
Gente do céu, hein? Esse microfone aqui é bom, hein? Tira tudo que é ruído. Quando tiverdes aprendido a produzir o que desejais, então os bens deste mundo vos parecerão insignificantes. E é nosso desejo que tenhais satisfação de alcançar o que pretendeis, pois a partir desse dia, esse poder vos pertencerá por toda a eternidade. Bem, concluindo o sétimo ponto, num trabalho de precipitação racional e científico, o ritmo, que é Ô, atribuído. Glaucio, Oi, a gente não estava no quinto? Só. quinto. Ah, você pegou muito bem. O sexto aqui está na ordem depois do sétimo. Ah, tá, porque eu estou seguindo aqui que eu estou anotando. Eu falei, ela já foi para o É sétimo. engraçado, porque ele fala do sétimo e aí ele vai para o sexto. É muito engraçado. Ah, tá. Eu também, quando eu li, eu tive a mesma coisa. Eu falei, ué, pulou para o sétimo? Aí ele entra no sexto aqui. É engraçado. Foi bom. Ah, tá bom. Ok. Num trabalho de precipitação racional e científico, o ritmo, que é atributo do sétimo raio, antecede a ação do sexto. Entendeu? O sétimo, que é o ritmo, Aham. ele antecede o do sexto, que é selar a criação já concluída na divina virtude da paz. Então, ele fala da importância do ritmo, né? É, e fala que o sexto é selar a já concluída, selar a criação já concluída na divina virtude da paz. Algum tempo após finalizardes a concentração, característica do quinto raio, virá a atividade do bem-amado Arcturus, que é o ritmo. Então, depois que você se concentrou naquilo, na imagem, vem o ritmo. Todo o vosso trabalho seria de pouquíssimo valor se, num só dia, dependesseis excessiva energia e dentro de um mês não sentissem mais qualquer interesse. Então, sabe aquela coisa assim? Ah, eu pensei, fiquei um dia meditando nisso, não funciona. É ritmo. É um pouco todo dia. Os ciclos da natureza são perfeitos por causa de seu ritmo. Observai as estações do ano, o nascer e o ocaso do sol, a maré alta e a baixa, a pulsação cadenciada do coração e vede como o ritmo é essencial, né? Estímulos regulares, na forma de visualização e sentimento e afirmações, constituem uma ajuda adicional valiosa se quiserdes ter êxito em vossos esforços. Por isso é muito importante que os façais diariamente e sempre à mesma hora. Olha a importância do devocional. Essa é a importância do devocional. Você ter aquele horário, aquele momento, ou antes de dormir, ou ao acordar, você despertar, mentalizar, visualizar, ó, estímulos regulares na forma de visualizar, sentir e afirmar. São três coisas: visualização e sentidos que criam. É a combinação desses sentidos é que faz a gente sentir a realidade como já existindo. E é isso que traz a manifestação, né? Então, estímulos regulares na forma de visualização, sentimentos, né? Sentimento de quem já tem, de quem está vivenciando aquilo. E afirmações de eu sou, eu vivo, eu estou feliz, eu estou alegre por vivenciar isso. Constitui uma ajuda adicional valiosa se quiserdes ter êxito em vossos esforços. Por isso é muito importante que o façais diariamente, sempre à mesma hora. Que interessante ele falar a mesma hora, por que será? Porque é o condicionamento mental. Precisa ter um ritmo, né? A mente precisa estar sendo ali, ó, pá, pá, pá.
impressa, alimentada, né? A gente não tem hora para acordar, para comer, para tomar banho, escovar o dente, é hora de alimentar o nosso campo criativo. Ao operardes uma precipitação, caso desejeis realmente materializar algo, se não for. Ai, meu Deus do céu! Gente do céu! Acho que vai cair bastante árvore hoje aqui. Bem, ao operardes uma precipitação, caso Olha a desejeis. precipitação. Oi, Olha a menino! precipitação. Tá vindo uns trovão, viu? Tá, a limpeza tá em plena atividade, hein? Misericórdia. Né? A gente está pedindo aí, limpa, limpa, né? Ao operardes uma precipitação, caso desejeis realmente materializar algo, se não for aplicado o ritmo indispensável, a obra não possuirá simetria definida. A vossa forma física imperfeita é consequência da quebra do ritmo. Olha só. Os músculos escrupulosos espantam-se com os ritmos sincopados e as dissonâncias musicais. O ritmo perturbado dos pensamentos e atos, das emoções e palavras resulta muitas vezes em doença, dificuldades financeiras, ansiedades e outras limitações. Então, o que que ele está falando aqui? Que o ritmo perturbado. Meu Deus! Olha, ainda bem que eu não estou fazendo live, né? Ia ser vergonhoso isso aqui, mas eu tomo susto. Então, ele está dizendo que o ritmo perturbado de pensamentos, né? Porque quando a gente faz essa. Vamos supor, visualização, faz tudo isso, né? Se conecta, pede a qualidade, ativa, se conecta, visualiza, sente. O que que a gente fica? Com a convicção daquilo, aquilo fica impresso, a gente fica tranquilo, né? Então, quando a pessoa não faz isso, o que que ela fica? Ela fica preocupada, ela fica com medo, ela fica incerta, ela fica ansiosa, né? Ai, será que vai acontecer? Não vai criar dúvida. Pronto. Então, o ritmo perturbado dos pensamentos e atos, né? Pessoal, ai, faço, não faço, será que eu vou, não vou? Porque quando a gente, vamos supor, eu quero manifestar tal coisa. Então, eu acesso, peço sabedoria. Apareceu uma oportunidade de fazer algo, eu tenho certeza, porque eu estou tranquila, ó, apareceu essa porta, abriu isso aqui, eu vou e faço, né? Então, assim, quando a gente não está conectado nessa prática, o ritmo perturbado de pensamentos e atos, das emoções e palavras, resulta muitas vezes em doença, dificuldade financeira, ansiedade e outras limitações. Não poderias permanecer muito tempo enravecidos e alimentando pensamentos de vingança se procurasseis vós mesmos regular o ritmo vital de vosso corpo por uma respiração cadenciada. Então, quanto menor for o objeto que queirais precipitar de início, menor será a quantidade de energia que ele irá necessitar. Iniciai com algo que seja perfeitamente realizável. Nas próximas horas do dia, quando ainda estáis só e vossos pensamentos ainda não foram perturbados por influências estranhas. Então, assim, começa pequeno essa prática, né, dessa realização, vai realizando pequenas coisas para que consiga executar o processo e alcance confiança, né? Ó, meus queridos filhos, meu coração suplica-vos, dai com reverência e dedicação o último passo relacionado com a minha virtude. Depois de conseguir uma bela precipitação, selai-a em minha chama da paz. Olha que lindo. Selai, ou seja, consagra, né, na chama da paz, não permitindo que vós ou quaisquer outras emanações de vida possam destruir a precipitação pela desarmonia. Então, é como se a gente desse um banho de paz, né? Em vosso mundo, quando quereis resguardar do pó ou de outro
a gente alguma coisa de valor, colocai sobre o objeto um protetor, né? Fazei o mesmo com o modelo da precipitação. Protegei-o contra os pensamentos e sentimentos humanos, envolvendo-o na chama rubi dourada do Elohim da paz. A força mais destrutiva que existe é a formada por sentimentos inferiores dos homens, destacando-se a inveja, a cobiça e a dúvida. Por isso que a gente não pode estar compartilhando o que a gente quer realizar, viu? Porque se alguém fala assim, "Ih, será que você vai conseguir? Pronto." São forças destrutivas, inveja, cobiça e dúvida. Então, selai, mesmo quando você precipitou, selai, né? Consagrar, envolver isso no Elohim da paz. É importantíssimo que guardeis absoluto silêncio a respeito de tudo que pretendeis. Selai os vossos lábios, não deixando que percebam o mais leve indício daquilo que estás fazendo. Olha só, isso aqui é sabedoria pura, né? Não tendes a menor ideia da violência com que aquela energia devastadora prejudica o vosso desdobramento na luz. Então, gente, a gente tem interferência o tempo todo. As pessoas não. Infelizmente, a gente ainda não vive uma era que todo mundo sabe que pode realizar, né? Então as pessoas têm inveja de quem realiza, porque elas não têm conhecimento, elas não sabem como fazer. Então, quem não sabe o que fazer e como fazer, fica invejando quem faz. Após a concretização do modelo original do planeta, agora ele está falando quando foi criado o planeta. Após a concretização, que foi esse Elohim Tranquilitas, né, e os anjos. Após a concretização do modelo original do planeta, Arcturus, com o poder do ritmo, pronunciou o último apelo para completar a energia necessária. E as sete chamas dos Elohims conferiram um acabamento perfeito à obra. O planeta começou a girar sobre o seu próprio eixo e fez ressoar uma melodia de reconhecimento. Oh, foi um belíssimo espetáculo. Imagina, o planeta tá lá paradinho e daqui a pouco começa a girar. Naquela época, reinava na atmosfera da Terra uma paz que está acima de toda a compreensão humana. Só mais tarde, quando aqui chegaram as almas retardatárias de outro sistema, com os seus instintos inferiores, é que surgiu a desgraça de dentro para fora, como no episódio do cavalo de Troia, derivada da vaidade, do orgulho e da dúvida, do ódio e do medo, e a perfeição que existia entrou em declínio. Então, é isso. Concluímos aqui uma leitura do contexto, né, do sexto raio e os sete princípios da precipitação. Gostaram? Muito bom. Glaucia, tem como Muito. você mandar para a gente depois printar esse. Printar não, fotografar, né? Tá, Mandar para a gente? tá tudo rabiscado, mas eu mando sim. Não tem problema, eu anotei aqui, mas não anotei com tanto detalhe. Eu vou ver se eu encontro, se eu tenho o PDF desse livro. Se eu tiver, eu mando. Se não, eu tiro, print, tá? Legal. E aí tem a parte que eu queria ler hoje, né? Que é quando o desenvolvimento de um Elohim descrito pelo bem-amado Elohim da Paz, né? Então, o Elohim da Paz está contando a história de um Elohim que estava se desenvolvendo nesse método da precipitação. É muito engraçado, é muito engraçado. A gente fica para ler na próxima, que vocês vão gostar. Eu achei muito divertido. A Ana pediu para eu mandar para ela, mas Ana, deixa ser surpresa, vamos ler junto. Não, eu entendi, eu entendi. É por isso que eu não insisti. Falei, não, aí a Ana vai ler antes, deixa, vamos É, ler junto. Gente, maravilha. alguma dúvida, algum comentário? Me surgiu uma questão aqui, porque assim, por que que essa questão da realização está sendo falado nesse raio?
Eu não consegui fazer esse. Esses sete princípios, ele também é falado num outro raio, tá? Ah, sim. Ele é falado, esses sete princípios, ele rege tudo, né? Mas ele é falado aqui, ele é falado em qual que é o outro que eu também anotei, eu vou ver aqui, eu não sei se é no da chama violeta, eu vou ver aonde que é, ele é falado, e Mas são os mesmos princípios? os princípios são os mesmos. Ah, É, sim. aí eu acho que. Ah, o Júnior Glau, depois te envio o livro em PDF. Ah, tá bom. Ah, maravilha, ele tem Beleza, Júnior, PDF. obrigada, viu? Então, Muito bom. esse princípio aqui, ele está sendo falado aqui, que eles vão contar, tipo assim, eles vão contar um caso do Elohim que estava aprendendo a aplicar esse princípio, né? Então ele conta, depois que a gente lê isso aqui, ele conta o caso de um Elohim, né? Tipo assim, uma sala de aula e tá lá o Deva com a florzinha na perfeição, né? E aí todos os Elohims que estão ali na sala de aula tem que criar a florzinha, né? O modelo perfeito. Aí uma pétala cai, aí não sustenta, aí desaparece a florzinha. É muito engraçada, né? Então, por quê? Porque, eu perdi, faltou a concentração, ou eu me distraí, entendeu? Ou eu fiquei com raiva, é muito engraçado. Então, ele mostra como se fosse assim, a gente na nossa realidade, passando por esses desafios, só que é um Eloinha, né? Ali tentando criar uma flor, né? Muito engraçado. E aí ele se frustra, porque todo mundo já criou a sua florzinha, né? Aí ele desiste, aí depois, mas aí a gente vai entendendo que cada um tem o seu tempo, a eternidade é para todos, e o processo não existe tipo assim, tem que terminar o ano letivo, se não passar, foi reprovado. Não, você tem a eternidade para criar uma flor. Se quiser, o outro quiser criar mais rápido. Então, assim, são os graus de evolução e de ascensão, né? Porque o que eu acho muito lindo nesse caminho espiritual é que, e a gente vê isso também na hora da definição dos mestres, né? Quando você viu, mestre nada já era mestra do sexto raio 700 anos antes de Cristo, né? Aí Cristo entrou para mestre no sexto raio e depois foi promovido a diretor do mundo. E agora é instrutor entendeu? Ou seja, para cada posição na linha de evolução, você precisa ter as qualidades para aquilo, as habilidades, né? Não existe suborno, não existe promoção, não existe, é no seu tempo, você desenvolve, quem se desenvolve mais rápido, avança mais rápido. Tem gente que não quer ficar ali criando florzinha a vida inteira, vai ficar criando florzinha a vida inteira, né? Então tá tudo bem também, né? Então é isso, gente. Então, eu quero agradecer vocês. Aí eu queria fechar rapidinho, por que valeu a pena, né? A pergunta de sempre, por que valeu a pena? Aí, quem puder falar aí. Vamos lá, quem começa? Posso começar? Pode, claro. Assim, muito, muito bom, porque é difícil a gente ter um estudo que diga para a gente o como, né? É muito difícil. Então, geralmente, assim, precisa fazer assim, precisa fazer assado, né? A gente sempre conversa sobre isso, né, Glaucia? Ou Que eu não até pode cheguei a isso, pensar. não pode aquilo, né? Exatamente. E aí, não, a leitura está toda direcionada para isso, né? O como. Então, assim, achei fantástico, muito bom, muito bom. Legal, muito bom. E viu que a gente pode, no segundo passo, quando você tiver o seu projeto, seu desejo, se conectar pedindo a iluminação do como, né? Iluminação. Do Do como. como, Exatamente. exatamente. E dentro desse princípio, eu até anotei aqui. Essa questão me chamou muita atenção também, com a identificação com as qualidades, né? A gente se identifica e fica preso nas limitações, né? Muito interessante, anotei isso aqui A bem. percepção, né? Você vai perceber.
o que você tem de qualidade necessária? Ah, eu consigo porque eu sou assim, mas eu não consigo porque eu não tenho essa habilidade. Ok, é só perceber e pedir para ativar ou ativar, a gente já sabe como ativa, né? Uma habilidade, uma qualidade. E pedir também aos seres superiores. A gente pode fazer no campo mental e ainda pedir uma luz, o envolvimento da luz da luz da sabedoria, da alegria, né? Esse- É muito, muito legal, muito bom. A gente está muito, muito amparado, né? Muito Eu bom. achei que valeu a pena para mim eu revi algumas coisas que eu já quis e que eu tentei manifestar. Aí eu parei para pensar, porque algumas eu consegui e outras não. E realmente o que tinha entre as que eu consegui e as que eu não consegui eram as minhas dúvidas, era o meu medo, Olha, era achar que eu não tinha habilidade realmente para encarar aquilo naquela hora e não saber o que eu ia fazer com isso. caramba. O medo de não sustentar é incrível. O Por isso que a que gente eu ia precisa. criar, o que eu Sim. ia conseguir. Por isso que a gente precisa pedir habilidade. Por exemplo, tem muita gente que não enriquece, não, porque não sabe como a vida vai mudar. Então, tem muita gente que tem medo da complexidade que a vida pode ter se tiver mais. Então, ela não se capacita para gerir isso, né? Ou tem medo do ambiente, né? Do que a família vai pensar. Você é a primeira pessoa rica, mas isso muito tem muita coisa inconsciente. Por isso que a gente precisa ir se habilitando, né? Se desidentificando, porque se a gente ficar sempre identificado, aquele ambiente onde a gente foi construído, as coisas que a gente fica só ali, porque está identificado com aquilo. Então a gente tem que Nesse caso, Uhum. nesse caso, a identificação com a escassez, né? Com a escassez, ou com a escassez, ou com, vamos supor, Comodidade. oi? A comodidade. Tá bom assim, tá bom assim. Ou então da pessoa achar que ela precisa batalhar muito para conseguir alguma coisa, porque sem o trabalho ou sem a luta, aquele dinheiro, ele não vai chegar. Sem o Olha, sacrifício, né? Sem o sacrifício, sem acordar cedo, ou trabalhar muitas horas, ou voltar para casa a pé. Se ela não fizer alguns sacrifícios, aquele dinheiro não chega. é o Muitas pessoas padrão, aqui. né? É o É. padrão do que foi visto, né? Na sociedade, nas notícias, nos programas, na família, nos amigos. Então, assim, a gente é muito influenciado, por isso que a gente precisa mirar lá em cima, no plano divino e no sonho da alma. A gente precisa, bem, o ser humano funciona por referência, né? Agora, as pessoas que trouxeram coisas novas ou saíram do ambiente de realização delas foram aquelas que olharam por uma referência do imaterial, que é o espiritual. Elas buscaram uma referência num sonho. Elas não fizeram a mesma coisa que o pai fez ou que o tio fez, porque elas inovaram. Então, a referência é quando a pessoa começa, a maestria é essa, é o seu sonho interno. Ah, o meu sonho interno não existe. Cara, então você vai ter que se conectar com a fonte para que tenha sabedoria, para que você consiga abstrair do que é abstrato, né? Ter a clareza, começar a modelar isso e pedir que o plano, né? O plano ali tem que ser puro para atender a pureza do plano divino aqui, né? Para que seja não para mim, porque a satisfação só do eu, ela é vazia, ela é pequena, é para a humanidade. Aí pronto, aí fechou. É isso mesmo. Perfeito.
E um ponto que eu achei muito legal é a paz, né? A paz, a tranquilidade de que tá tudo certo. Tô fazendo minha parte, faço a minha rotina, o meu ritmo, né? Pá, fazendo aquilo, construindo, né? Porque tem muita gente que realiza, mas não sustenta. Então é aquele sobe e desce. Eu ganho e perco, ganho e perco, ganho e perco. E se você não sustentar o ser que realiza aquilo, porque você concorda assim que o seu ser num outro nível de realização é diferente do seu ser atual? Uhum. Então você precisa trabalhar o seu ser para que ele esteja aqui. Eu dou esse exemplo tipo, você vai pegar uma pessoa que fala assim, nossa, eu já li vários livros de medicina. Olha, eu estudei bastante medicina, eu entendo muita coisa. Tá, mas você é formado? Não, não, mas eu entendo muito. Você vai nesse médico? Você vai fazer uma cirurgia com ele? Não, né? Por quê? Porque ele ainda não é, ele não. E por que que ele precisa passar por tanto tempo, né, ali numa formação, sendo que, né? Será que ele tem tanto conhecimento assim? Ele estuda tanta coisa, mas ele vai aplicar tão pouco. Por quê? Porque é a formação, até ele se sentir que é um médico. É isso. Até ele achar que ele tem a autorização dele mesmo para ele ser quem ele precisa ser. Ele tem que ter a confiança de que ele está naquele ambiente, está ouvindo falar daquilo o tempo todo, blá, 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 blá. E mesmo assim, ainda pode sair dali e se achando um estagiário. Não tem a confiança ainda de estar pronto para ser um médico. Então, é assim, processo de realização. Quanto mais rápido a gente faz essa visualização, a sensação tal, você se torna aquilo, pronto, você manifesta. E sustenta. Muito Ah, bom, Rê. foi muito bom hoje. Gostei muito. Obrigada. E vamos colocar na nossa agenda, pessoal, porque nós não podemos faltar nessa reunião, tá? Na semana que vem não vai ter, que vai ser o dia 20, é isso? É daqui a 15 dias. Vamos lá, dia 15, 27 de janeiro. Celisa, por que valeu a pena? Gláucia, alguns conceitos interessantes que a gente já viu isso em outras, por exemplo, o livro de Ouro de Saint-Germain tem algumas colocações, são coisas que a gente já viu assim. Agora aqui ele condensou e explicou, Sim. né? Então, isso valeu a pena. No livro de ouro também tem. É interessante, né? Ele tem, eu vou até Sim, trazer depois, mas é falado de outra forma, que está muito sim. específico com as habilidades, as qualidades. Ó, chama o Elohim tal, porque aqui ele estava falando de Elohims, né? Então ele puxou a sardinha pro lado dele também, né? Gente, Júnior tá aí ainda? Deixa eu ver se o Júnior tá aí. Júnior, tá aí ainda? Você tá nos ouvindo, Júnior? Ele tá lá nas arrumações dele. É, bem, para mim, por que valeu a pena? Eu adoro quando eu começo a ler, assim, quando eu estou nos meus estudos, né, nos meus devocionais, eu vejo uma coisa assim, eu fico assim, isso aqui eu tenho que compartilhar para as meninas, isso aqui eu tenho que compartilhar. Então eu fico assim ansiosa para chegar o dia, eu vou pular todos os capítulos, esse aqui eu vou levar para elas. Então, assim, porque tem coisa que eu me divirto lendo, né? Eu acho assim incrível e o mais legal não é só a gente aprender. Para mim é o compartilhar, né? Eu compartilhar com mais, se eu pudesse o mundo inteiro descobrir isso aqui logo, rápido, é muito legal, né? A gente já muda a nossa visão assim. Então, por que valeu a pena estar com vocês aqui compartilhando isso aqui para mim? É preciosíssimo, é maravilhoso. É um presente, viu? É isso, meninas. Júnior, eu acho que ele não vai falar, não, mas tá bom. Ele comentou lá, ele tá escutando, porque ele falou que ia pegar. Glau, depois te envio o livro. Ah, tá, então tá certo. Gente, então, olha.
uma ótima semana. Gratidão aí por terem participado. E no dia 27 às 8 horas. Ficou bom esse horário para todo mundo? Terça-feira, 20 horas? Sim, sim, tá Então tá ótimo. bom. Então, fechou, gente. Um beijo no coração de vocês, uma noite maravilhosa. Definam, vão fazer sair com uma tarefa legal? Definam na rotina de vocês qual vai ser esse momento de criar o ritmo, né? Se vai ser de noite, se vai ser de manhã, e assim, todo o ritmo que a gente vai colocar, no começo é um pouquinho difícil, né? Mas assim, quando eu comecei a acordar 4:30, 5 horas e fazer o devocional, o começo era muito difícil. Eu comecei a fazer isso quando eu estava no movimento Hare Krishna, né? Que eu fui lá, eu falei, pô, todo mundo consegue levantar, eu não consigo. Então, eu falei, eu vou levantar e vou. E aí, como tem o ritual, tem o devocional deles com música e cânticos, isso me animava. E aí, eu comecei a criar essa coisa, essa prática de acordar, de fazer o devocional. Depois eu saí do movimento. Aí, é muito bom, porque assim, é um horário, um silêncio absurdo. A energia está purificada. Porque assim, a purificação acontece até as 3:30, 4 horas. Então você pega o planeta limpinho, assim, sabe? As consciências estão todas tranquilas, o povo ainda não começou a pegar metrô e xingar no ônibus, sabe? O povo começa lá depois das 6, né? Então a gente pega uma energia boa, viu? Então definam assim o ritmo de vocês, o que é bom para vocês, mas vamos tentar implementar isso que vai ser, vocês vão ter mais resultados, tá bom? Tá bom. Maravilha. Beijo no coração. Fiquem com Beijo, Deus. menina. Beijo. Eu vou terminar a gravação aí e vou ver Falou. se agora a gravação acho que foi, viu? Beijo grande, viu? Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.